Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importantíssimo filósofo do século XX. Sim, e veja, uma das estrelas dos intelectuais de esquerda, a esquerda política, adora este pensador. E muitas das ideias por ele defendidas foram retomadas como bandeiras políticas da esquerda política, inclusive no atual Brasil no qual nós vivemos hoje. Eu me refiro ao grande Michel Foucault, que nasce no ano de 1926 e vem a falecer no ano de 1984. É um intelectual francês. Nós vamos explicar, não somente neste vídeo, mas numa sequência de vídeos, as suas principais ideias, sua teoria, para que você saia daqui realmente sabendo quem é Michel Foucault, em termos de filosofia. E também teremos um texto disponível a partir de hoje nos nossos blogs, para você poder ler, se for do seu interesse, sobre Foucault. Pois bem, este é o primeiro de uma série de vídeos sobre este grande filósofo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar especificamente da sua vida, seus dados biográficos, e das suas principais obras, que eu vou recomendar a leitura. O Foucault, ele nasce na cidade de Poitiers e vem a falecer na cidade de Paris, ambas na França. E ele tem uma relação meio conturbada com o seu pai. Isso vai ter importância, tá? Em alguns elementos da sua vida. Como a gente vai falar já já, uma internação psiquiátrica, uma tentativa de suicídio, mas já vamos chegar lá. Mas então a sua relação com seu pai é meio turbulenta, não é uma das melhores relações afetivas, não. Em compensação, ele se dá muito bem com a sua mãe. Sabe, a família do Foucault era uma família de médicos. Seu pai era médico, seus avós também eram médicos, e a sua mãe queria fazer medicina. A sua mãe só não fez o curso de medicina porque na época que a sua mãe ainda era uma adolescente, que deveria estudar, fazer então um curso de medicina, não era uma coisa muito comum para as mulheres fazerem medicina. Havia uma pressão social ainda muito grande para que as mulheres não adentrassem nesta carreira. Então, se não fosse isso, a mãe de Foucault também seria médica. E o Foucault quebra com isso, porque ele não vai ser médico, ele vai ser filósofo e professor. Então, como eu estava dizendo no início, aos 22 anos de idade, e segundo alguns comentadores, não foi a única vez. Só que veja, eu não encontrei referências fidedignas para apontar outras ocorrências disso. Mas aos 22 anos, com certeza, ele tenta suicídio. Sim, gente. E ele é internado numa instituição psiquiátrica na época. Os médicos psiquiatras que o atenderam chegaram à conclusão que a sua tentativa de suicídio foi decorrente da sua homossexualidade. Na época, a sociedade francesa não aceitava a homossexualidade, e muito menos a família. E, como veremos, o Foucault, no decorrer da sua vida, ele vai ser um gay assumido. Ele vai assumir a sua homossexualidade, mas agora estamos aos 22 anos de idade. Então isso era uma coisa muito complicada na cabeça dele ainda. Então acabou, segundo a opinião dos médicos que o atenderam, esses médicos psiquiatras, motivando essa tentativa de suicídio, e a família posteriormente o internou numa instituição psiquiátrica. Isso vai ter uma importância provavelmente grande no decorrer da obra dele, já que ele vai falar das instituições psiquiátricas, já que ele vai falar dessa pressão social sobre a sexualidade, a questão da imposição de valores sociais, culturais, vinculados ao poder. Mas vamos chegar lá, cada coisa ao seu tempo. O Foucault há de falecer muito jovem, somente com 57 anos de idade. E isto ocorre no ano de 1984, em decorrência de complicações oriundas da SIDA, que é como se chama em Portugal e Europa, ou AIDS, tá? Que é como se chama nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, que é o vírus do HIV. Hoje, se você contrai HIV, há um tratamento, você não vai morrer disso. Mas
no início dos anos 80, que foi quando surgiu a doença, era morte certa. Você não ia morrer pelo HIV, você ia morrer em decorrência de complicações dele oriundas, de outras doenças oportunísticas que chegavam a você por fato de você ser portador do HIV. E o Foucault foi o primeiro grande intelectual, o primeiro grande nome assim, de relevo realmente, a morrer por causa do HIV. Como eu falei, o Foucault, no decorrer da sua vida, ele se assume como gay, homossexual, né? E ele mantém uma relação, digamos assim, uma união estável, mas aberta, ou seja, ambos podiam ter outros companheiros sexuais, tá? Com o sociólogo e também professor Daniel Defer. Esse francês viveu a vida toda com o Foucault e no final da vida ele teria herdado os bens de Foucault, porque o Foucault não tinha filhos, a família dele era o Daniel Defer. Mas a legislação francesa na época não previa, no caso de uma união entre dois homens, que o companheiro herdasse alguma coisa. Então isso aí gerou várias complicações. Mas acabou que, pelo menos na questão dos escritos das obras do Foucault, em particular as obras não publicadas ainda, tá, acabaram ficando na responsabilidade do Defer, o companheiro de Foucault. E o Foucault, no decorrer da vida dele, ele atuou muito, teve uma militância política em prol de campanhas contra o racismo, pela reforma do sistema penitenciário francês, e também em apoio ao movimento, grande movimento de maio de 1968, quando trabalhadores e estudantes foram para as ruas de Paris reivindicar mudanças, tá? Uma revolução feita por estudantes e trabalhadores. E o Foucault, dentre outros intelectuais, estava ali apoiando. Claro que tudo isso tem também um aspecto em relação a doutrinas vinculadas ao marxismo-leninismo, ou seja, ao comunismo, que estava por trás desses levantes políticos e desta militância política. Tanto que você vai ver hoje que as bandeiras da esquerda política, as bandeiras identitárias, estão pautadas em grande parte em pensadores como o Foucault, dentre outros. Olha, vou dar um exemplo. Em janeiro de 1977, vários intelectuais franceses, total de 69 intelectuais franceses, dentre os quais o próprio Michel Foucault, eles assinaram uma carta. Deixa eu só falar uma coisa. De 77 até 78, 79, 77 a 79, houve uma reformulação do Código Penal francês. Então, vamos mudar a legislação francesa. E, neste caso, esses intelectuais queriam uma mudança em particular. Essa petição que eles assinaram foi uma petição, inclusive, aberta, foi publicada em jornais. Ela era pelo fim da idade de consentimento. O que é isso, minha gente? É que quando você vai ter relações sexuais com uma pessoa, no caso da França, naquela época, 1977, essa pessoa tinha de ter pelo menos 15 anos de idade completo. Ou seja, se você, homem, fosse manter uma relação sexual com um outro homem ou uma mulher com 14 anos, você estava sujeito, pelo Código Penal francês, a sofrer sanções, a ser preso, tá, por você manter relações sexuais de qualquer tipo com um menor de idade. Abaixo dos 15 anos, essa pessoa não tinha o direito de consentir. Não, mas eu quero manter relações sexuais com ele. Não, você não quer coisa alguma. Quem decide aqui é o Estado. Então, é a famosa idade de consentimento que existe até hoje, inclusive no Brasil. De país para país, só varia a idade em que isto ocorre. E havia gente presa, tá? Que hoje nós chamamos de pedófilos, que é até um termo equivocado, um termo errado, mas vou manter isso por enquanto. Temos um vídeo aqui sobre pedofilia que eu explico a questão corretamente, tá? E são os abusadores sexuais, né? Hoje, dentro da nossa legislação brasileira. E o Foucault, como outros, entendiam, não. Quer manter relações sexuais? Que mantenha. Independente da idade, quanto faz. Então vamos pelo fim
da idade de consentimento. Vamos soltar alguns presos que estão... Porque havia presos na ocasião que eles queriam a libertação. Presos por terem molestado, ou seja, mantido relações sexuais com indivíduos abaixo da idade de consentimento, abaixo de 15 anos. Que é até hoje uma bandeira da esquerda, a esquerda identitária. Pelo fim da idade de consentimento. E isso vai gerar, inclusive, uma polêmica. Vocês vão encontrar, isso é fato real, tá? Fato histórico, você pode pesquisar à vontade, tá? Tem dois jornais em que foi publicado, à época, esta carta assinada pelos 69 intelectuais. Agora, e vocês vão encontrar isso na internet, quem afirme, e isso aí eu não tenho como ter comprovação, não penso que ninguém terá, porque é informação dada por terceiros, que Foucault não só fez militância aberta pelo fim da idade de consentimento, que também, quando fora da França, para talvez não estar sujeito às leis mais rígidas na França, quando fora da França, manteve, sim, relações sexuais com pessoas abaixo desta idade de consentimento. Então vocês vão encontrar essa polêmica na internet, é só pesquisar. Vão sim. Mas aí eu não tenho uma comprovação da prática. Eu só tenho uma comprovação histórica da militância. A prática fica por relatos de pessoas que conheceram Foucault. Bem, o Foucault, ele atuou como diplomata pela França, como historiador, filósofo, psicólogo, professor universitário, escritor, tem belíssimas obras do Foucault, militante político, como eu estava explicando ainda há pouco, de esquerda. E alguns comentadores o consideram um pós-moderno, ou mesmo um estruturalista. Mais tarde eu vou fazer alguns vídeos explicando esses dois movimentos. Aqui eu não vou entrar em maiores explicações para não alongar o vídeo. Qualquer coisa você joga uma pesquisa rápida no Google sobre pós-modernidade e estruturalismo. Mas o que interessa aqui é que alguns comentadores o consideram pertencente a esses dois movimentos. Mas o próprio Foucault, não. Quando ele lançou As Palavras e as Coisas, um dos livros dele, que vamos falar já já, ele até aceitou o rótulo de estruturalista, até porque ele estava muito vinculado a isto, por causa dos seus professores, à época. Mas depois ele disse que não é bem assim não. Então ele não aceita esses rótulos. E o Foucault sofre influência, na sua obra, de vários grandes pensadores, como, por exemplo, o Nietzsche, o Marx, lembra as bandeiras comunistas, o Freud, o Deleuze, que é contemporâneo do Foucault, e outros mais. E os comentadores, em geral, dividem a obra do Foucault, para você poder melhor estudar, em 3 momentos distintos, cronologicamente. Nós teríamos o primeiro momento como sendo um momento arqueológico. O segundo momento seria o genealógico. E o terceiro e último momento é conhecido simplesmente como o último Foucault. Ora, no período arqueológico, que seria esse primeiro momento da obra do Foucault, é quando ele estuda as estruturas presentes nas ciências humanas. Por exemplo, a história, as ciências sociais, a filosofia, a linguística, a literatura e por aí vai. E os principais livros de destaque nesse período arqueológico são As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. No período seguinte, o segundo período, nós temos o período genealógico. E é nesse período genealógico que o Foucault há de estudar as formas de poder e também subjetivação na nossa sociedade contemporânea. Como elas se desenvolveram, como elas se estruturaram no decorrer da história. Então você vai ter hoje, a época de Foucault, uma sociedade disciplinar, onde o enfoque todo está na disciplina que deve ser passada para as pessoas desde criança,
dentro das instituições, para ser interiorizada por essas pessoas. Então, uma sociedade disciplinar. E também você tem uma reconstrução histórica e cultural. Você tem formas de exercício do poder, distintas formas de exercício do poder que são pelo Foucault estudados nesse período. Você tem, por exemplo, dentre essas formas de exercício do poder, você tem a macrofísica e você tem a microfísica do poder. Ora, por macrofísica do poder, eu estou me fazendo referência a quando esse poder é exercido por uma única pessoa ou um grupo muito pequeno. É o caso, por exemplo, do monarca. Tá? Ele é o representante do Estado, do poder do Estado. É o único com responsabilidades para aplicar a lei. Tá? E esse poder, ele se dá por meio do medo. O medo é o instrumento de controle utilizado dentro da macrofísica do poder, pelo monarca ou então por um grupo pequeno que controla o Estado. Mas isso há de mudar. Vamos sair deste controle exercido por meio do medo para uma outra coisa. Vamos entrar agora na microfísica do poder, no qual o poder ele passa a ser exercido por toda a sociedade, e não somente por uma pessoa ou um grupo pequeno. E nós temos o que? A sociedade disciplinar. É uma rede de pequenos poderes exercidos em pequenos núcleos sociais. Por exemplo, a escola é um pequeno núcleo social. Como também a igreja, o quartel, a disciplina que o soldado aprende dentro do quartel, a fábrica. Você não tem como trabalhar numa fábrica sem você ter uma disciplina interiorizada. E você tem a cadeia, a prisão. Ora, quem já viu uma pessoa que saiu da prisão, quando ela é abordada por um policial, ela sabe como se comportar. Policial, mesmo depois que ela sai da prisão, se ela fez alguma coisa errada, o policial chega perto, tá? A pessoa, o que faz? Ela baixa a cabeça e olha para o chão, porque é ensinado na prisão que você não pode olhar no olho da pessoa que está falando contigo. Então você baixa a cabeça e olha para o chão. As mãos você põe para trás. Tá? Olha só, é fácil. E o tom da voz, a altura da voz, é tudo aprendido dentro da prisão. Como você se relacionar com a autoridade que chefia a prisão. Também dentro dos hospitais, os hospitais psiquiátricos, lembra que eu falei que Foucault foi internado uma vez no hospital psiquiátrico? Então, ele vai falar dessa disciplina que está ali dentro. E outros mais. Tá? Isso está onde? Está nos livros Vigiar e Punir e também no volume 1 de História da Sexualidade, o livro chamado Vontade de Saber. O Foucault entende que o poder, quanto mais ele é dividido, quanto mais ele é fragmentado, mais forte ele se torna. Se é uma única pessoa exercendo o poder, é mais fácil você burlar esse poder. Mas se esse poder é dividido por toda a sociedade, fica muito difícil você burlar esse poder. Aí se trata de a própria sociedade atuar no sentido de disciplinar os seus indivíduos. A própria pessoa se policia, se controla, tá? Para ter o comportamento esperado dela, o comportamento correto. E por fim, veja bem, o último Foucault, este que seria o período final da obra do Foucault, é como nós temos um retorno aos gregos, dos antigos gregos. Temos aqui algumas playlists sobre os gregos, o helenismo, Sócrates, Platão e Aristóteles, os pré-socráticos. Vale a pena você dar uma olhada depois nessas playlists sobre os gregos. Mas vamos lá. O Foucault, ele propõe um retorno a estes gregos antigos no tocante à forma como eles encaravam a sexualidade e o prazer. E o Foucault também nesse último período há de abordar a ética, vai dar um destaque maior à ética, bem como vai ter uma influência de Nietzsche
tá? Mais marcantes na obra do Foucault. E quais são as obras desse último período? O Cuidado de Si e alguns artigos acadêmicos que o Foucault vem a escrever, como também os 2 volumes da História da Sexualidade. Pessoal, se você está gostando, deixa o teu comentário no vídeo, eu quero saber a sua opinião. E se não for inscrito, ajuda aí, se inscreva no nosso canal e ajuda a divulgar o canal. Se você gosta de filosofia, divulga aí para quem gosta também. Mas vamos voltar ao Foucault. Olha, o Foucault, ele estudou os problemas sociais da sociedade da sua época. Por exemplo, o sistema penitenciário, a instituição escola, como se dá essa estrutura das escolas, dos hospitais psiquiátricos, da medicina e também da psiquiatria. A sexualidade, como essa sexualidade é trabalhada, como ela ocorre na sociedade no transcorrer do seu desenvolvimento histórico, cultural. E o Foucault, ele não obedece, isso é uma crítica que eu vou fazer, tá, gente? Se bem que eu vou deixar para elaborar isso melhor num futuro vídeo só de crítica. Mas, ó, de início, já que a gente está falando disso, o Foucault, ele não obedece a uma condição considerada essencial, tanto para a filosofia, tanto para as ciências. Qualquer curso de metodologia de pesquisa, isso vai ser passado para você numa faculdade. Que é o seguinte: você precisa delimitar, você precisa definir qual é, afinal, o seu objeto de estudo. Que no caso do Foucault é o poder. Talvez o único objeto de estudo presente na obra do Foucault seja o poder. Mas ele precisa definir o que é o poder. O poder está em tudo, beleza, mas o que é o poder? E em momento algum, o Foucault para ali realmente para definir, para delimitar o seu objeto de estudo, no caso, o poder. Então, isso é uma crítica que se pode fazer ao conjunto da obra do Foucault. Há alguns comentadores, e você como leitor, se você for ler a obra do Foucault, você pode chegar, talvez, à opinião de que quando Foucault fala de poder, na verdade ele estaria falando de quê? De controle. Que a melhor forma de você traduzir a palavra poder seria controle, conceituar, tá? Seria controle. Mas como o próprio Foucault não faz, isso fica aí em aberto. Se vamos pensar especificamente na obra do Foucault, no que ele ali escreve e fala, então, no lugar de uma definição tradicional sobre o que seja o poder, tá? Disso que eu te falei, de definir, de delimitar o conceito, temos algo bem mais fluido e contextual, que se atém às manifestações históricas e sociais nas quais o poder se apresenta. Agora, vamos pensar que talvez você queira ler, porque veja, eu entendo o seguinte: se você quer levar a filosofia realmente a sério, esses nossos vídeos, especialmente seguir as playlists, são essenciais, beleza. Você vê o vídeo, você vê o professor Silvério aqui falando sobre um determinado filósofo, você pode ir no nosso blog, ler o texto que eu escrevi explicando as ideias daquele filósofo, tudo bem. Mas você deve sempre ler as obras do próprio filósofo. Aqui eu estou te preparando para a leitura daqueles filósofos que você mais venha a gostar. E no caso do Foucault, eu vou indicar 7 obras para você ler. Se você não, eu gosto do Foucault, me identifico com as ideias dele. Então comece a ler. Ler faz muito bem para a sua saúde mental e física também. 7 obras que eu vou indicar para você ler. A primeira seria a História da Loucura na Idade Clássica, publicada no ano de 1961. Nesta obra, nós temos uma análise do conceito da loucura no decorrer da história humana. A forma como a sociedade concebe a loucura vinculando-se às mudanças nas estruturas sociais e nas formas de exercício do poder. A segunda obra que eu vou indicar para você ler é O Nascimento da Clínica, do ano de 1963. Trata-se de um estudo sobre as transformações
ocorridas nas práticas médicas e o surgimento da medicina clínica ocorrido a partir do século XIX. Nesta obra nós temos que as formas de observação, diagnóstico e tratamento médico refletem mudanças nas estruturas sociais e no exercício do poder. A terceira obra que eu vou indicar seria As Palavras e as Coisas, do ano de 1966, que é uma investigação sobre as mudanças ocorridas nas ciências humanas e sociais no decorrer da história. Como são construídas as categorias do conhecimento e como essas categorias do conhecimento atuam na percepção que nós, seres humanos, temos do mundo dentro da nossa sociedade. A quarta obra que eu vou indicar é A Arqueologia do Saber, de 1969, onde nós temos um estudo das condições de possibilidade de produção do conhecimento humano e sua relação com as práticas discursivas, quando eu falo, não, quando eu escrevo, não, e as instituições sociais, a escola, os presídios, as instituições psiquiátricas. O quinto livro seria Vigiar e Punir, do ano de 1975, uma análise histórica das práticas punitivas aplicadas em sociedade. Um estudo de como a sociedade disciplina os indivíduos que a compõem. Quais as implicações surgem para a prática do poder e do controle social. Sexto livro, A Vontade de Saber, que é o volume 1 da História da Sexualidade, publicado no ano de 1976. A promessa era que haveriam 6 volumes, tá, gente? Eu já explico isso. É estudado as relações entre o poder, conhecimento e a sexualidade. Dado um enfoque nas sociedades ocidentais e seu discurso sobre sexo no decorrer da história, do seu desenvolvimento histórico. Como eu disse no início, História da Sexualidade deveria ter um total de 6 volumes. No entanto, a morte precoce do Foucault, como eu falei, ele morreu cedo, não? Interferiu na elaboração desta obra, ficando restrita a somente 4 volumes. A saber, História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, 1976. Volume 2, O Uso dos Prazeres, 1984. Volume 3, O Cuidado de Si, 1984. E por fim, volume 4, Os Prazeres da Carne, é uma publicação póstuma do ano de 2017. Volume 5 e 6 não foram publicados. E por fim, a 7ª obra, Microfísica do Poder, do ano de 1978, tem uma tradução com, inclusive, um comentário, um prólogo, uma introdução do professor Roberto Machado, que conheceu pessoalmente o Foucault. Então tem uma boa tradução no Brasil para o português, Microfísica do Poder, que é uma coletânea de textos elaborados no decorrer da década de 1970. Nós temos ali artigos, também cursos, entrevistas, debates e por aí vai. Trata em geral do pensamento do Foucault, essa coletânea. Então é um estudo sobre o poder, que o principal objeto de estudo do Foucault é o poder. E o poder é algo difuso e não centralizado. O poder não é apenas repressivo, mas também disciplinar e normalizador. O poder, segundo o pensamento do Foucault, está vinculado ao saber, dentro de uma estrutura política. Quem sabe mais tem um instrumento maior de exercício de poder. Conhecimento maior poder pode ser aplicado. Então, o poder está presente em
todas as interações sociais, sejam estas ocorridas dentro da família ou da escola, ou mesmo no ambiente de trabalho, dentro dos presídios, dentro dos hospitais, etc, etc. Bem, gente, esse é só o primeiro vídeo sobre Foucault. Haverão outros. Deixa aí o teu comentário, eu quero ler a sua opinião. Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.